Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do anti-americanismo que o PT está querendo colar aqui no Brasil. Está mais do que na cara que a gente está seguindo nos caminhos da Venezuela. Vamos tentar colocar a culpa de todas as merdas que estão acontecendo no Brasil nos Estados Unidos. O Thomas Trauman já está colocando aqui, ó, e se a Amazônia for o próximo alvo do Trump? E eu sempre expliquei para vocês que esse negócio de os Estados Unidos invadir a Amazônia, isso é um pesadelo que é muito usado pela esquerda para conquistar o coração dos brasileiros. Todo brasileiro tem muito orgulho de ter a Amazônia, da Amazônia fazer parte do Brasil, então todo mundo se sente um pouco ultrajado com essa possibilidade, mas eu adianto para vocês, tem muita desinformação nisso daí, exatamente porque a esquerda quer usar isso como uma arma anti-Estados Unidos. Não tem nenhuma chance dos Estados Unidos invadir a Amazônia, nem que eles queiram, tá? Porque a Amazônia é um desafio enorme. Eles se ferraram no Vietnã, eles sabem disso, o Brasil tem um controle muito grande da Amazônia, não por armas. Em termos de armas, o Brasil está fudido. Mas o Brasil tem toda a rede social, tem toda a língua, tem todo o contato nessa área, o que é muito mais importante para você ter o domínio sobre uma área grande e esparsa, como é o caso da Amazônia, né? Eu digo para vocês, a chance maior dos Estados Unidos, se os Estados Unidos realmente quiser conquistar a Amazônia, eles vão bombardear Brasília, não vão invadir a Amazônia. Para quê? Bombardeia Brasília, destrói o governo brasileiro e anexa o Brasil aos Estados Unidos. É a melhor coisa. Invadir a Amazônia simplesmente não vale a pena. Não é factível do ponto de vista militar, né? Bom, mas o que eu quero trazer aqui é por que o PT está querendo colocar o Brasil contra os Estados Unidos, está querendo conquistar aquele pessoal nacionalista que não porque os Estados Unidos pode querer, o Trump falou da Groenlândia, né, de retomar a Groenlândia, de tomar o Canadá, de tomar o Canal do Panamá e não sei o que lá, e coisa e tal. E se falar da Amazônia agora, não sei o que lá, o que eles estão querendo preparar aqui? Eles estão querendo colocar os brasileiros contra os americanos. Tomem cuidado com isso. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito, que não tenha erros, eu mesmo critico um monte de coisa lá, mas a verdade é que não é assim não. Isso daí, o caminho para a esquerda no Brasil é o anti-americanismo. Esse pessoal que fica colocando os Estados Unidos como problema geral do mundo é justamente o pessoal que vai jogar a gente no colo da Rússia, do Irã, do eixo do mal no mundo, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Vá na Pirâmide Teucucaminhamon, e Peter gosta de olhar para o céu estrelado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Thomas Trauman, que é esquerdista, né, e falou aqui, não, e se a Amazônia for o próximo alvo do Trump? Porque o Trump falou e ameaçou tomar o Canal do Panamá, a Groenlândia, o Canadá, pode anunciar uma intervenção na Amazônia brasileira. Esquece isso, não tem essa chance. Outra coisa também, o pessoal adora dizer que não porque os Estados Unidos quer, porque tem muitos tesouros da Amazônia, não sei o que lá. Mas a preocupação maior deles lá é que o Brasil não explore esses tesouros, que o Brasil não explore essas jazidas que tem lá. Eles mesmo explorarem isso não tem grande utilidade, né? Existem muitas outras jazidas em regiões muito mais favoráveis à exploração no Brasil que poderiam ser exploradas e que são impedidas justamente por questão de ambientalismo e coisa e tal. Então, esse negócio de explorar a jazida, isso não faz diferença em termos de população. Eu já falei para vocês, o que cresce um país é comércio, não é tesouro. Tesouro não faz sentido, isso enriquece quem acha o tesouro, mas não enriquece a sociedade. O que enriquece a sociedade como um todo é comércio, muito comércio, né? Enfim, aí ele está falando aqui, não porque o Trump tem uma relação calorosa com o Bolsonaro e vê Lula tudo que rejeita, em especial com relação à China, não sei o que lá. Ou seja, esse pessoal está querendo dizer aqui, está querendo comprar um isolamento Brasil com os Estados Unidos. É mais um passo na direção de uma Venezuela. É o que a gente falou, o Brasil está virando uma Venezuela. A eleição do Lula vai levar o Brasil para uma Venezuela. Eu falei no outro vídeo que um ponto-chave agora vai ser se o Alexandre de Moraes vai dar a permissão para o Bolsonaro visitar o Trump ou não, né? Eu acho que ele vai dar essa permissão, justamente para não comprar essa briga. Mas, se ele optar por ceder à esquerda e não dar essa opção para o Bolsonaro, o que ele vai estar fazendo é comprando uma briga com os Estados Unidos. Não vai ser a primeira. Tem outras aqui, ó. Jennifer Gonzalez, que é a presidente de Porto Rico, né? Ela enviou uma carta para o Trump alertando que o Nicolás Maduro ameaçou invadir Porto Rico, né? Com o exército brasileiro, diga-se de passagem. A gente falou sobre isso no vídeo sobre o Maduro, ele fez essa ameaça mesmo, disse que ia invadir lá com o exército brasileiro para tomar Porto Rico, para libertar Porto Rico dos Estados Unidos, como se Porto Rico está feliz pra caramba de fazer parte dos Estados Unidos, o pessoal ganha dinheiro pra caramba lá. Enfim,
mandaram uma carta para o Trump isso daqui. Para isso daqui virar uma ação contra o Brasil também, contra a Venezuela, pouco custa. Mas esse é o grande risco que a gente corre. O Lula sabe que em 2026 ele não consegue ganhar a eleição. Qual que vai ser a expectativa dele? Colocar toda a culpa nos Estados Unidos, como fez o Hugo Chávez, como fez o Fidel Castro, como faz o Irã, como faz o Putin. Não, os Estados Unidos que está agindo contra o Brasil e coisa e tal, que estamos, o problema da economia brasileira é o boicote, porque os Estados Unidos, porque certamente vai vir boicote, vai vir sanções ao Brasil, evidentemente, né? O Alexandre de Moraes negando o convite do Bolsonaro abre uma porta para isso. O Brasil já é visto lá fora como um país que fere a liberdade de expressão, que fere o devido processo legal, então devem vir sanções contra o Brasil, isso é natural. E aí tudo quanto é culpa da ruína econômica do Lula vai ser colocado nas sanções dos Estados Unidos. Lembra? Não, o Brasil está entrando em ruína econômica por causa do Lula. O Lula já está fazendo essa merda agora. A situação vai piorar com as sanções, não tenha dúvida. Mas a culpa é do Lula. E o pior é isso. Esse é o caminho que ele está seguindo. Botar a culpa toda nos Estados Unidos e a gente se tornar uma Venezuela. Cada vez mais restrito, cada vez mais ditatorial, com cada vez menos liberdade de expressão. É isso que eu temo, né? Aqui, ó, Brasil deve ser o novo alvo do Trump, diz o Thomas Trauma, né? Que não, que vai ser o novo alvo do Trump, coisa e tal. Eu não descarto que o Brasil vai ser um alvo do Trump, sim. O Trump vai pressionar o STF, vai pressionar o governo brasileiro para favorecer Bolsonaro. É lógico, ele sabe que o governo brasileiro está errado. E não é só o Bolsonaro. Lembra, o Jason Miller, que é muito próximo ao Trump, foi preso no aeroporto de Brasília, foi detido no aeroporto de Brasília porque o Alexandre de Moraes queria saber o que... eu faço assim, ele mostra um joinha ali, enfim... Foi detido no aeroporto de Brasília há um tempo atrás, né, porque o pessoal falava de fazer fake news, uma campanha de fake news, eu não sei o que lá e coisa e tal. E no final das contas, isso certamente já é um passo atrás, já é um problema maior, já indispõe o Trump contra o Alexandre de Moraes. E no final das contas, que deve ter coisas aí, deve ter, né? Está aqui o Josias falando que não faz o nexo Bolsonaro ir à posse do Trump com áreas de representante, que não pode, que a gente tem um representante. A esquerda aqui no Brasil não quer que o Alexandre de Moraes dê a permissão para o Bolsonaro ir, né? Querem negar de qualquer forma. O risco que a gente corre é esse. A gente vai entrar em confronto com os Estados Unidos. A gente pode acabar como uma Venezuela. Tudo está pintando para esse lado. O Lula está vendo que não vai conseguir se reeleger. O STF, sabendo que o Lula não se reelegendo, entrando alguém ligado ao Bolsonaro, a vida deles vai ficar muito mais difícil. Então esse pessoal está perdendo o jogo, é capaz de apelar. Sabe, pombo jogando xadrez? Pois é, isso que eu temo aqui no Brasil. Quanto ao risco do Trump conquistar a Amazônia, eu não acredito que exista, né? Tem muita lenda nisso também, tá? Tem um pessoal que fala que não, porque teve uma votação na ONU para o Brasil ceder a Amazônia. Olha só, houve sim, de fato, não na ONU, mas houve negociações uma época para tornar o Rio Amazonas um rio internacional, como é, por exemplo, o Rio do Congo na África. Como é um rio que passa por vários países, né, ele vira mar aberto, navio de qualquer país pode entrar no rio, né? Hoje não é assim, o Amazonas é um rio só brasileiro. Mas essa conversa existiu lá na virada do século, em 1900. Você sabe que toda cidade brasileira tem uma Avenida Rio Branco, Rua Rio Branco, Praça Rio Branco, Barão do Rio Branco, não sei o que lá? Porque o Barão do Rio Branco é o que livrou a gente dessa roubada. Com o quê? Com a questão da campanha no Acre, né? Por que o Amazonas iria ser declarado um rio internacional? Porque pela lei internacional, um rio que banha mais de um país, ele é um rio internacional. Por motivos óbvios, não é de um país só, né? Qual era o trecho navegável do Amazonas que estava em outro país? É o Acre. Então esse que era o problema do Brasil. Como o rio Amazonas era navegável até o Acre, com alguma dificuldade, mas havia esse movimento para o rio Amazonas ser declarado um rio internacional, e aí haveria muita dificuldade para o Brasil defender a Amazônia. Então havia essa preocupação naquela época, em 1900. O que o Barão do Rio Branco fez? Através de um pouco de força física, tá? Usou um pouco de força militar mesmo, e teve mais a mediação da Inglaterra, e acabaram chegando à conclusão, a anexação do Acre, da Bolívia, né, em troca de uma indenização e mais um dinheiro ali, mais uma areazinha ali que não fazia diferença. Enfim, esse foi o acordo que se chegou. Como o Acre agora é brasileiro, o Rio Amazonas, na sua porção navegável, é 100% brasileira, o Rio Amazonas é um rio brasileiro, não tem dúvida nisso mais.
Não existe mais essa chance. Tem gente que adora falar uma fake news de que não, porque a ONU ia julgar a Amazônia como mundial, não sei o que lá, e a Rússia impediu isso. Isso é lorota, isso nunca aconteceu. A Rússia nunca ajudou o Brasil em porcaria nenhuma. A Rússia, ao contrário, é uma das mais interessadas em que o Brasil não explore o petróleo na margem equatorial. É uma das mais interessadas em que o Brasil não explore o potencial mineral da Amazônia, porque é lógico, se o Brasil pega petróleo na margem equatorial, baixa o preço do petróleo, isso prejudica a Rússia, porque tudo que a Rússia tem é petróleo, né? Então é mentira esse papo da ONU discutindo internacionalização da Amazônia. Isso aconteceu não na ONU, aconteceu em outros organismos internacionais. Em 1900, a ONU só surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e foi resolvido pelo Barão do Rio Branco. Hoje em dia ninguém questiona que o Amazonas é um rio brasileiro. Então apaga esse fogo no rabo que muita gente tem com medo dos Estados Unidos invadir a Amazônia. Se os Estados Unidos for tomar a Amazônia, sabe o que eles vão fazer? Eles vão atacar Brasília. É isso. E olha só, se eles realmente quiserem, eles fazem. Mas não vai ser a Amazônia, vai ser o Brasil inteiro, né? Vai destruir o Brasil inteiro. Enfim, essa é a situação. Não acho que o Trump vá invadir a Amazônia, mas eu acho que o Trump vai pressionar o governo brasileiro. O que eles estão querendo fazer é exatamente isso, querendo colocar a culpa de todos os problemas nos Estados Unidos e se isolar, tal como fez a Venezuela, tal como fez Cuba, tal como fez o Irã, tal como fez a Rússia. Estamos indo para o lado do mal, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.